Olá, crianças! Hoje nós vamos começar novamente as nossas aulas, né? Depois dessa semana tão divertida. E nós vamos começar no livro novo, que é o novo livro Sim 3. E a nossa aula de hoje está lá no módulo 9, que é a formação do território brasileiro. Formação do território brasileiro. Você sabe o que é território? Para a gente começar a estudar, vamos ver o que é território. Território é uma grande porção de terra. Esse território pode ser um país, um estado, uma cidade ou um município. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, descobriram nossas terras, eles não tinham noção do tamanho que era o nosso território. Eles achavam que era só eles ficaram no litoral, só tinham noção daquele pedaço ali onde eles começaram a viver, onde eles plantavam e exploravam a terra. Os portugueses, nessa época das navegações, o objetivo deles era descobrir novas terras e descobrir também riquezas. E quando chegaram no Brasil, a primeira coisa que eles encontraram e começaram a explorar foi o pau-brasil. Depois veio a cana-de-açúcar e o território foi aumentando um pouquinho aquela faixa, mas que já não era mais só aquela faixa lá na beirada do mar, foi crescendo um pouquinho. E o governo português, então, resolveu aumentar esse território aí para descobrir mais riquezas. E então, o que ele fez? Agora a gente vai descobrir. Vocês vão pegar o livro Sim, abrir na página 239. Vão pegar um marca-texto para vocês grifarem as partes principais, igual a tia já grifou aqui no livro dela. Só que vocês não vão grifar agora. Depois vocês vão abrir o vídeo, Vão pausar e vai grifar essas partes principais. Então, começando a formação do território brasileiro, falar, será que o território brasileiro mudou ao longo do tempo? Ou será que era do mesmo jeitinho que ele era quando os portugueses chegaram aqui? Então, eu vou ler aqui e vou explicando para vocês. Nós estudamos que o Brasil é um país dividido politicamente em unidades federativas, que são os estados, que por sua vez também são divididos em unidades políticas menores, os municípios. Vimos também que os estados e os municípios são agrupados em 5 grandes regiões. A organização político-administrativa do Brasil nem sempre foi de forma como conhecemos hoje. Quer dizer, a organização da forma do território não é igual a gente conheceu hoje. Desde que os portugueses chegaram, as terras que formariam o nosso país, muitas transformações políticas e territoriais aconteceram. Vejam o mapa a seguir. Olha aqui o mapa a seguir. Esse mapa aqui é a primeira formação do nosso território. Em 1534, com a intenção de descentralizar a administração da colônia e povoá-la, a coroa portuguesa resolveu dividir as terras brasileiras e entregá-la aos cuidados dos portugueses de confiança do rei. Essas porções territoriais ficaram conhecidas como capitanias hereditárias. Então, o governo português, o rei de Portugal, dividiu esse terreno aqui em faixas de terra que ele dava para portugueses, da confiança dele, para que eles administrassem essa terra, para que ela fosse povoada, para que eles explorassem as riquezas que tivesse aí. As capitanias hereditárias eram grandes porções de terra, cuja administração era de responsabilidade do capitão donatário, O capitão donatário era o dono da capitania. Receberam o nome de hereditárias porque eram terras que passavam de pai para filho. Essa foi a primeira divisão do território recém-dominado por Portugal. As capitanias não funcionaram como Portugal esperava.
Muitos capitães donatários sequer chegaram a pisar na colônia. Então ele dividiu, deu essas terras, né, para as pessoas que ele achou que ia fazer isso aí crescer, e render, e explorar riqueza e povoar, mas muitos nem aqui vieram, nem pisaram aqui, nem aqui vieram. Então, em 1548, diante do fracasso do sistema de capitanias, a coroa portuguesa, quer dizer, o rei de Portugal, instituiu o governo geral para centralizar a administração colonial. O que aconteceu então? O governo de Portugal resolveu pôr um governador, né? Tirou as capitanias hereditárias e elegeu um governador. Elegeu não, ele indicou uma pessoa de confiança dele para que tomasse conta de tudo, de todo esse território aí. Desde então, muitas mudanças ocorreram, até a proclamação da República em 1889. Com as mudanças políticas, o território também se transformou, expandiu. Veja o conjunto de mapas a seguir. Aqui está dando uma ideia para a gente como que era, né? No Brasil, colônia, né? Logo quando foi descoberto, o território era colônia, era aquela faixa de terra que foi dividido em capitanias e depois veio o governo geral. Depois o Brasil já era vice-reino, 1763. Olha como que o Brasil já foi crescendo aqui, foi aumentando o tamanho aqui. Por que será que isso foi acontecendo? As pessoas foram vindo para o Brasil, né, e foram avançando aqui. Por causa das riquezas, cana-de-açúcar, café, pecuária, eles foram avançando as terras aqui, avançando e foi aumentando o território. Até chegar aqui em 1822, na época do descobrimento do Brasil, ele já estava com esse formato desse território que está aqui. Aqui também já é o mesmo país, com algumas modificações aqui, depois a gente vai ver lá na frente, você pode observar esse mapa com esse, que você vai ver que tem algumas alterações, né? Já foi mudando. Chegando aqui, ó, na década de 1940, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, organizou o território brasileiro em grandes regiões, que também se transformaram ao longo do tempo. Então, isso aqui foi quando que ficou desse jeito aqui? Em 1940. Mas com o passar dos anos, elas foram se transformando. Então, vamos ver, continuar na página seguinte. Essas páginas aqui são atividades, lá na frente eu vou falar sobre elas. Então, vamos ver as regiões do Brasil. O Brasil e as suas regiões. Atualmente, o Brasil é dividido em 5 regiões, ou macro-regiões. O que quer dizer isso? Macro-regiões é grandes regiões. A região Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. A primeira versão da atual regionalização do Brasil é de 1970. Como ocorreram algumas mudanças territoriais, a configuração atual é um pouco diferente da que existia em 1970. Aí vem aqui as regiões, para a gente conhecer um pouquinho das regiões, né? Eu já falei que são 5. O Sudeste. O Sudeste, a região Sudeste engloba 4 estados, sendo a mais urbanizada e industrializada do país. Segundo o IBGE, mais de 80 milhões de pessoas vivem no Sudeste. A outra região, a região Norte. A região Norte é formada por 7 estados, e um dos seus maiores símbolos é a floresta amazônica, mas a região também possui importantes centros urbanos, como Manaus, no Amazonas, e Belém, no Pará. A região Nordeste é associada muitas vezes à pobreza e ao quadro climático da seca. Porém, é uma região com muitos pontos turísticos, especialmente em seu litoral, e é também em algumas localidades do interior, abrindo a visitantes do Brasil e de outros países. Então, é uma região tão bonita que atrai turista, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. A região Centro-Oeste engloba 3 estados: o Distrito Federal, que é a sede do governo federal, a construção de Brasília, da capital do Brasil e do Distrito Federal na década de 1950,
contribuiu para incentivar a ocupação da região, cuja importância para a economia do país vem crescendo ao longo desses anos. A região Centro-Oeste é muito importante para as atividades agropecuárias do país, além de ser uma das regiões com os maiores rebanhos de gado. Também se destaca o cultivo da soja para exportação. Então, a região Centro-Oeste é a região, além do Pantanal, né, que é uma das belezas conhecidas no mundo inteiro, fala do Pantanal, é uma região agropecuária que tem uma produção muito grande para abastecer não só o Brasil, mas para a exportação também. O Sul, a região Sul, é composta de 3 estados. Teve uma grande influência europeia na sua formação, pois o governo brasileiro incentivou a vinda de imigrantes europeus, principalmente a partir do século XIX. Essa influência está presente na paisagem e nos hábitos regionais. Então, a região Sul, quando você, quiser ir lá visitar, você vai ver mais ou menos esse estilo aqui de construção, que é um estilo de construção europeia. E também os hábitos, da região, nas danças, na culinária. Então, foram as riquezas que eles contribuíram. E a região Sul é uma das regiões que mais centralizou isso aí. Agora nós temos mais atividades aqui. E essas atividades vocês vão fazerem, depois de assistir o segundo vídeo, que vai estar lá no PDF, tem um outro vídeo, vocês vão assistir com muita atenção, que vai ajudar vocês a responderem e fazerem essas atividades que estão aqui. E eu vou pegar o livro de vocês, pausar o vídeo e vai grifar essas partes que eu marquei aqui, que são as partes mais importantes para vocês aprenderem. Tudo bem? Um beijo no coração de todo mundo. Até a próxima aula.